juiz Marcelo Bretas tinha autorizado uma ação buscando os escritórios de advocacia do Rio de Janeiro, mais ou menos 70 mandados de buscas nos escritórios. Dentre esses escritórios encontram-se o do advogado do ex-presidente Lula, o Cristiano Zanin. O que é que acontece com essa história? O Bretas, ele utiliza de artifícios, de estratégias tendenciosas, maliciosas, para aplicar o que se chama lawfare, ou seja, o uso da lei para perseguir aqueles considerados inimigos. Mas, felizmente, alguma coisa foi feita. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, neste sábado, ele cancelou, suspendeu esta ação. O Gilmar Mendes suspende operação de Bretas contra advogados. Além de suspender neste sábado a ação que executou 75 mandados de busca e apreensão contra empresas, escritórios e residências de advogados, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, impediu que o juiz Marcelo Bretas tome qualquer nova decisão no caso. Então, muito importante, pessoal, essa ação, essa decisão do ministro do STF, o Gilmar Mendes, porque ele suspende essa operação de Bretas. Por quê? É importante a suspensão dessa operação, porque é uma operação inconstitucional. Porque está claro que esta operação foi feita pelo juiz Bretas para perseguir o advogado do ex-presidente Lula. Então o Bretas, ele queria se sair bem na fita, mas ele se deu muito mal, pelo menos nessa história aí. Então aqui no 247 temos o seguinte: o ministro Gilmar Mendes do STF suspendeu liminarmente neste sábado, 3 de outubro, o bote a advocacia comandado pelo juiz Marcelo Bretas da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Bretas ordenou no início de setembro o cumprimento de 75 mandados de busca e apreensão em endereços de empresas, escritórios e residências de advogados. A decisão de Mendes foi tomada a partir de uma reclamação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nela, a entidade pede a anulação de todas as diligências autorizadas por Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro. Além de suspender a ação, o ministro do Supremo Tribunal Federal impediu que o juiz fluminense tome qualquer nova decisão no caso. Os advogados começaram a ser investigados a partir da delação premiada de Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio do Rio. O empresário foi preso 2 vezes e tentava negociar acordo de delação premiada com o Ministério Público desde 2018. Na denúncia aceita por Bretas, o MPF lista 77 endereços de escritórios, empresas e casas de advogados. Os procuradores tentaram justificar a investida contra profissionais da advocacia, afirmando que os pagamentos feitos pela FEComércio aos escritórios coincidiram com aquisições de carros e imóveis de luxo no país. Os fatos narrados pelo MPF teriam ocorrido entre 2012 e 2018. Sobre o abuso de poder, aí, né? Um abuso sobre abuso. A delação premiada do ex-presidente da FEComércio, Orlando Diniz, serviu para legitimar a maior investida contra a advocacia já feita no Brasil. Na ocasião, Marcelo Bretas aceitou a denúncia do MPF e ordenou o cumprimento de 75 mandados de busca e apreensão em endereços de empresas, escritórios e residências de advogados.
Em cobertura extensiva, a Conjur vem apontando abusos e ilegalidades flagrantes no ataque comandado por Bretas contra advogados. Comandados genéricos e sem a devida especificação e individualização, foram ordenadas buscas em 33 endereços residenciais de advogados com claro intuito de intimidação dos profissionais. Além disso, Bretas invadiu a competência do Superior Tribunal de Justiça ao determinar o cumprimento de mandados na casa de 3 desembargadores, um deles com mandato no TRE de Alagoas, outro do TRF2, casado com uma advogada, e ainda uma terceira do TRF3, também casada com um advogado. O bote motivou manifestações de repúdio no meio jurídico. O bote tem erros de competências, já que a FEComércio é uma entidade privada e deveria ser investigada pela Justiça Estadual, e de imputação de crimes, já que seus dirigentes não podem ser acusados de corrupção nem peculato. Em outra vertente, há quem entenda que por pretender investigar ministros do STJ e do Tribunal de Contas da União, a competência seria do STF. Causou estranheza também o fato de Bretas ter aceitado a denúncia contra parte dos alvos, praticamente ao mesmo tempo em que ordenou o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Segundo especialistas, ou a denúncia estava bem fundamentada, dispensando a busca, ou ainda precisava de elementos comprobatórios e não deveria ter sido acatada. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro alega que as duas frentes foram abertas porque a investigação ainda está em curso. O ataque se baseia na delação do ex-presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, Orlando Diniz. O empresário já foi preso 2 vezes e tinha tentado o acordo de delação desde 2018, que só foi homologado, segundo a revista Época, depois que ele concordou a acusar grandes escritórios de advocacia. Em troca da delação, Diniz ganha a liberdade e o direito de ficar com cerca de 250 mil depositados no exterior, de acordo com o MPF do Rio de Janeiro. Trechos vazados da delação de Diniz mostram que o empresário ele foi dirigido pelo Ministério Público Federal do Rio no processo. Em muitos momentos, é uma procuradora quem explica a Diniz o que ele quis dizer. Quando o delator discorda do texto atribuído a ele, os procuradores desconversam, afirmando que vão detalhar nos anexos. Por fim, Bretas tentou bloquear quantias exorbitantes dos escritórios e dos advogados em investigação de suposto desvio de 151 milhões. Os bloqueios determinados pelo juiz ultrapassaram 1 bilhão e só foram efetivados devido a um erro no sistema do Banco Central. Ele justificou os valores aplicando a cobrança de danos morais coletivos ao montante que teria sido recebido ilegalmente por escritório, o que não poderia ter feito em ação penal, segundo o entendimento da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, pessoal, aí você vê a ação ilegal, inconstitucional, comandada pelo juiz Marcelo Bretas, e que aí está comprovada com a decisão do ministro Gilmar Mendes. A estratégia de perseguição, como tem feito a Lava Jato, é sempre a mesma. Escolhe-se um culpado, faz-se inclusive a pressão sobre um delator para que, de alguma forma, incrimine aquela pessoa que interessa para quem está comandando a operação, e aí depois, se tiver alguma coisa errada, então depois tudo bem, suspende, como aconteceu, por exemplo, agora recentemente, quando a juíza Gabriela Hart verificou, entendeu
que o ex-presidente Lula não cometeu nenhum crime, pelo menos em relação ao seu instituto. Então, tem sempre sido dessa forma o lawfare, a perseguição que se faz. O alvo, na verdade, nesse momento, foi uma maracutaia utilizada por Marcelo Bretas de forma inconstitucional para atacar o advogado do ex-presidente Lula. Até porque, ultimamente, o ex-presidente Lula tem comprovado o que vem falando, tem justificado que não cometeu nenhum crime. E aí por isso que querem desqualificar o advogado do ex-presidente Lula, criminalizar, e aí joga para a imprensa para inclusive soltar as fake news. Então isso aí, essa decisão do ministro Gilmar Mendes do STF é com certeza uma decisão importantíssima. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Se você ainda não fez isso, faça agora. Divulgue os nossos vídeos e o nosso canal. E mais ainda, acesse o nosso blog, o blog do professornunes.com. Neste blog você vai encontrar análise de notícias, crônicas, podcasts e muito mais. Até mais.